Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Que a paz seja convosco, amém? Nós estaremos agora começando, irmãos, o segundo trimestre de 2023 aqui da nossa revista da CPAD, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Este semestre nós iremos estudar um tema, irmãos, olha que tema sugestivo: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista desta revista para este segundo trimestre de 2022 é o pastor Elianai Cabral, amém? Nós já queremos dizer aos irmãos que todas as lições, serão postadas em uma playlist aqui no nosso canal, chamada Relacionamentos em Família. Iremos estudar, querendo Deus, irmãos, da lição de número 1 à lição de número 13. Temas, por exemplo, como quando a família age por conta própria, que é o tema da nossa lição de hoje, a predileção dos pais por um dos filhos, vamos entender o que é isso, né? Também na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na quarta lição, ídolos na família. Na quinta, motim em família. Na sexta, pais zelosos e filhos rebeldes. Na sétima, o relacionamento entre nora e sogra. Na oitava, a importância da paternidade na vida dos filhos. A lição de número 9, nós iremos estudar uma família nada perfeita. Na lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Na lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. O número 12, criando filhos saudáveis. E a lição de número 13, que irá encerrar o trimestre, nós estaremos estudando a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então esta revista está pautada somente nesse conceito de relacionamentos, como nós iremos já ver na lição de número 1, que é para a data do dia 2 de abril de 2023. E esta lição tem como título, o tema, quando a família age por conta própria. Nós iremos estudar aqui, na lição de hoje, este tema que vai condizer ali a Gênesis capítulo de número 12, 15. Nós estaremos falando muito aqui a respeito de Abrão e Sarai, que é quando mudou o nome dela, Abrão e Sarai, depois passou a ser Sara e Abraão, ou Abraão e Sara, como assim você o preferir. Temos como textuário para a nossa lição de hoje um texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 17, no verso 19, que diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conservo. A verdade prática vem dizendo: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Nós estaremos estudando o exemplo aqui, no contexto ali de Abrão, Sarai, Agar, quando chega Isaac, Ismael. Estaremos falando na lição de hoje. Temos como leitura bíblica em classe um texto que se encontra lá em Gênesis, capítulo de número 12, do verso 1 ao 3, e em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 5, que nós não estaremos fazendo leitura agora, mas no decorrer da lição, com certeza iremos estar lendo aqui alguns versículos, para contextualizar a nossa aula. Temos então, irmão, como objetivo para a lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Segundo objetivo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Terceiro objetivo, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Parte motivacional da lição de hoje, irmãos, nós conhecemos ali todo o conceito, todas as consequências que ocorreram por Abrão, ter ouvido a sua mulher ao invés de ter ficado ali na obediência de Deus. Aí aconteceu todo aquele episódio ali em relação à família dele, que nós estaremos adentrando na aula de hoje,
Mas com motivação eu quero deixar uma pergunta para a reflexão dos irmãos. Seguinte, o fato de que haverá consequências no futuro não deveria fazer-nos, a mim também, pensar com cuidado e buscar a direção de Deus nas escolhas que fazemos hoje? Essa é a parte motivacional pelo qual nós estaremos estudando a lição de hoje. Nós vamos ver quantas consequências até hoje traz o quê? Naquele momento ali, aquela falta de obediência ali da parte de Abrão e da sua mulher em ficar com a promessa de Deus. Então, caminhando para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós vamos já ver que a família é uma instituição divina, é a célula máter da sociedade, ou seja, é a primeira célula, né? A célula ali fundamental da sociedade. Também podemos dizer que ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Assuntos tais como, problema de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoa, a educação de filhos, dentre outros assuntos, como eu já li o texto, né, de todas as lições aqui por mãos. Então, nesta lição, especialmente aqui, focaremos o quê? As atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por sua própria conta. Nós vamos ver, né, como foi esse fato, né, relembrar como foi esse fato e também as consequências que este fato aqui ele traz até os dias de hoje. Temos como palavra-chave a palavra família, que como já definimos aqui, é o que? É a célula máter da sociedade. Caminhando para o tópico de número 1, tem como tema, Deus faz promessas a Abrão. Ainda citaremos, né, Abrão. E posteriormente, se errar aqui Abraão, os irmãos sabem, me perdoem, né, no contexto aqui de Gênesis 12, ainda era Abrão e Sarai. Bom, primeiro subtópico tem como tema o encontro de Deus com Abrão. Aqui podemos destacar o quê? Que no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, lá no verso de número 4, Gênesis capítulo 12, verso 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E aí nós entendemos o quê? Que quando Isaac nasce, ali em Gênesis capítulo 21, versículo número 5, Abrão, o patriarca, já tinha 100 anos, ou seja, haviam se passado 25 anos da promessa. Irmãos, Abrão esperou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Talvez eu estou falando para alguém agora que está esperando, assim como eu, há 12, 13 anos, uma promessa da parte do nosso Deus. E uma verdade eu posso te dizer, Deus é fiel para cumprir. Se foi Deus, Ele vai cumprir com certeza na minha vida e na sua vida. Só queria fazer esse comentário aqui, e trazer, né, pontuar 25 anos de espera até a chegada ali de Isaac. O segundo subtópico ele vem trazendo a dúvida diante da espera. Olha por que aconteceu toda aquela ajudazinha, entre aspas, de Sarai com ali Agar, Abrão, que acabou se envolvendo ali. Olha só o que aconteceu. Demorou um pouco, e aí veio o que? Esse pouco nós falamos aqui, né, cerca de 25 anos, veio uma preocupação da parte de Abrão. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 2, os irmãos podem estar lendo, diz assim: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então olha só essa dúvida aqui. Esse procedimento revela que a sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Olha só, irmãos, que comentário que Deus nos deu aqui através do comentarista da revista. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural de Deus na nossa vida. Sempre vem aquela questãozinha, né? Mas está demorando. Será que Deus se esqueceu de mim? Esse tipo de pergunta. E Abrão não era diferente, né? O tempo foi passando, e aí o que aconteceu? Pairou a dúvida, né? E o autor da revista pontuou aqui, que naquele momento ali, daquela preocupação, o que aconteceu aqui? Ele faltou ali o quê? Um pouco de fé, ter mais fé, né, naquilo
que Deus havia prometido para ele. E lembrando aos irmãos aqui, ó, não é diferente nos nossos dias de hoje, não é diferente conosco, né? O terceiro subtópico, ele vem dizer, ó, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Lá em Gênesis capítulo 15, no verso 4, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, ó, este não será o teu herdeiro, no caso Deus falando de Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, que, né, nós conhecemos Isaac. Então, ó, Deus estava afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter dele, ó, pois ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Conforme está lá em Números, capítulo 23, no verso de número 19. Ainda podemos dizer aqui que Deus cumpre fielmente a sua palavra. Vamos lá dar uma lidinha em Salmo de número 89, Salmo 89, no verso de número 34. Olha o que a palavra do Senhor diz. Salmos 89, verso de número 4. Diz assim: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre, e eles se sentarão em seu trono, de geração em geração. Então aqui, ó, Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel para cumprir, amém? Nós que não temos tempo, nós que não temos, né, controle do tempo, né? Nós que não temos paciência para esperar aquilo que nos foi prometido da parte do nosso Deus. Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos sobre o encontro de Deus com Abrão. Também falamos sobre a dúvida diante da espera, diante de tanta coisa que dava para comentar, mas o vídeo ficaria muito longo. Olha só, né? O terceiro subtópico: Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Passaram-se 25 anos, mas Deus cumpriu o que prometeu àquele casal. A sinopse deste tópico de número 1 diz: Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abrão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. No caso aqui, irmãos, tem gente que não espera 2 dias, né? 2 anos e meio, e aqui 25 anos esperando da parte de Deus a sua promessa. Caminhando para o tópico de número 2, temos o tema interferência no plano de Deus. Neste tópico, nós iremos aprender aqui sobre a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Olha lá. Segundo subtópico, os dois vacilam na fé, quem? Abrão e ela. Abrão teve a oportunidade de falar: não, mulher, vamos esperar da parte de Deus. E ele não fez, como nós vamos ver aqui. E o terceiro subtópico, o problema da precipitação. Bom, primeiro subtópico diz assim: a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Aqui podemos destacar que Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar sua serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Isso lá em Gênesis capítulo 16, no verso de número 2. Isso era permitido naquele tempo, para que o homem, né, deixasse ali descendente. Então, até aí, não teria problema diante da lei. Porém, Deus havia feito uma promessa para ele. E aí, olha o que aconteceu. Essa tentativa de ajudar, entre aspas, a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. E olha o que nós aprendemos aqui, irmãos. Olha que lição maravilhosa. Na vida conjugal, é importante o quê? Que o casal sempre esteja consultando a Deus em tudo. Não é uma só carne. Passamos por um episódio essa semana que alguém chegou e falou: vou mudar de igreja, vou mudar de congregação, vou mudar de ministério. E aí quando veio falar comigo, perguntando o que eu achava, eu falei: olha, irmão, eu não acho nada. O que eu vou falar para o irmão é o que está na Bíblia, né? Já baseado aqui no que eu estava estudando para a revista, falei: olha, essa decisão está em comum acordo com a sua esposa? Aí houve um silêncio. Aí ele tentou dar uma volta, falar. Eu falei: não, minha pergunta foi simples, irmão. E essa decisão que você está tomando, a sua esposa está de acordo? Aí ele disse: sim, está, nós oramos muito e tal. Então, amém, irmão. Porque tem que ser em conjunto, tem que ter a direção de Deus em tudo. Principalmente, né, nós que somos casados. Perguntar para a esposa a opinião dela, ela vir conversar com a gente. Ou seja, irmão, não dá para tomar uma decisão, seja ela qual for, que vai afetar todo mundo e você toma a decisão sozinho, né? Vai ter consequência isso. Olha que nós vamos estudar na lição de hoje. Então,
Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Pode ler lá em 1 Reis, capítulo 8, no verso 56 também. Segundo subtópico, vai dizer, os dois vacilam na fé. Ó. Conforme Gênesis, capítulo 16, no verso 2, a Bíblia vai dizer, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Então aqui, irmãos, o que aconteceu? Diante daquela reclamação de Sarai, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre que ambos, já sendo avançados em idade, gerariam um filho, né? Foi feita a promessa. Então fique na espera que com certeza Deus vai cumprir. Olha só, devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, né, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano divino para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que qualquer decisão, seja ela, tem que ter 3 coisas. Oração, o que mais? Direção de Deus, né, a resposta de Deus para essa oração, para se tomar essa decisão. E o quê? Paciência. Por quê? Porque, de repente, Deus falou comigo. Aí vou lá e faço. Aí daqui a pouco lá na frente começa a gerar consequência. E aí, será que era de Deus mesmo? Será que eu não precisava mais, né, de oração para que Deus confirmasse realmente aquilo? Então o terceiro subtópico vem trazendo, ó, o problema da precipitação. Faltou o que ali para Sarai? Confiança. Desprezou o que? A total dependência em Deus. E olha o que aconteceu. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Olha só o que aconteceu. Começou ali a encrenca entre Abraão e também quem? Sarai, sua esposa. Por quê? Porque Abraão começou a fazer o quê? Começou a agradar mais a Agar, né? E aí Sarai, a esposa dele, Sarai, começou a ficar com ciúme. E aí pronto, vou mandar essa mulher embora. Irmãos, podem ler ali. E aí Abraão olha para ele e fala assim, ó, faça o que você achar melhor em fazer. Né? Nas minhas palavras aqui, já está feito o rolo mesmo, já está feita a confusão. Era tão importante um filho, olha a palavra que Deus me deu agora. Era tão importante um filho, que a hora que começou o conflito, né? O que aconteceu? Foi Agar e Ismael, tudo para fora, né? Tudo para a rua, vamos dizer assim. Era tão importante que agora, né, olha aí, a confusão formada. Ainda, irmãos, ó, aconteceu o que ainda? Que, posteriormente, ó, entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac, e muitos conflitos são gerados pelos lares por causa de atitudes precipitadas da parte de um dos cônjuges. Tomou uma decisão em desacordo um com o outro, alguma hora, irmão, vai dar problema. Não sei se é esse texto que usa agora, mas Deus me deu, eu vou usar esse nesse momento aqui, ó. Somente Deus dá as coisas e não lança nada em rosto. Então, de repente, faz as coisas por vontade própria aí, sem consultar ninguém, principalmente a Deus, e aí começa a tacar as coisas na cara do outro. Pronto, está feito o rolo dentro de casa também. Então, este segundo tópico, o que nós aprendemos aqui, ó? Sobre a tentativa de Sarai entre abre aspas, ajudar a Deus, aprendemos também o quê? Sobre que os dois, irmão, não é um só, que está um negócio, né? Vai lá ver o que você fez agora. Aí o outro fala, vai lá ver você o que você fez agora. Olha lá o teu filho, o que está fazendo. Né? Nesse contexto aqui, é os dois que vacilou. Ela veio, né, com essa questão, ele poderia ter falado, olha, não, vamos esperar em Deus. Né? Mas a Bíblia vai dizer também, né, irmãos, que uma mulher rixosa é igual goteira em dia de tempestade. Né? E agora os irmãos reflitam e definam. Não estou aqui puxando sardinha para nenhum dos lados. Estou trazendo o contexto e o conteúdo que nós estamos estudando hoje, que é o quê? Quando a família age por conta própria, fora da direção de Deus. Falamos aqui também sobre o problema que tem essa precipitação, né? Pessoas precipitadas em tomar decisão. Você não deve tomar uma decisão permanente, né? Por algo passageiro. E também não deve tomar uma decisão passageira em algo que é permanente, que será permanente na sua vida. Um exemplo, tatuagem. Aquela paixão momentânea, eu vou lá e faço. Vai ficar ali para sempre, apesar que tem alguns métodos de tirar, mas olha a consequência que vai dar. E Levíticos capítulo 28, se eu não me engano, 18 ou 28, é claro em dizer que a gente não deve fazer marca no corpo. Olha só aí. Né? Então, muitas pessoas tomam decisões
precipitadas por paixões passageiras e tomam decisões, vamos falar assim, permanentes, né, por algo que, né, daqui a pouco já passou, foi só uma fase, né, e tomam decisões às vezes erradas por algo que vai ser permanente na vida delas. Então a sinopse deste tópico diz assim: a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. O terceiro tópico nós vamos aprender sobre as consequências de uma decisão precipitada. Falamos algo já no tópico anterior, vamos falar aqui também. Este tópico também vai trazer os seus 3 subtópicos. O primeiro, o conflito da família de Abrão. O segundo, a fraqueza de Abrão. E o terceiro aqui que nós vamos estudar, uma opinião equivocada acerca de Deus, né? Acerca do nosso Deus. Vamos lá ao primeiro subtópico, o conflito na família de Abrão. Aqui, a discórdia e a desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro do lar da casa, dentro do lar ali de Abrão. E não é diferente hoje. Se você puder anotar e meditar nessas 2 palavras, ó, que eu estou circulando aqui, ó, discórdia e desarmonia. Ou coisa ruim, irmãos, é a gente ouvir de algumas pessoas, né? Nossa, vou ter que voltar para casa. Minha casa é um inferno. Meu Deus do céu. Não aguento mais, irmão. Vamos orar. Vamos tentar manter a paz dentro da nossa casa. Já disse aqui, lar é um lugar de respeito, amor, né? Lar, lugar de amor e respeito, onde cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Nós vamos ver aqui, ó, o que cabe aos homens de Deus, qual o papel dos homens de Deus dentro do lar. Eu não vou imputar na minha esposa o que é responsabilidade minha. Ela não pode passar para mim o que é responsabilidade dela. Eu não vou imputar no meu filho uma responsabilidade minha. Ele não pode, seja menor ou maior. Se menor, se ainda ensina. Se maior, já foi ensinado, agora é colocar em prática, passar para os pais uma responsabilidade que é dele, né? Então, dentro do lar, cada um de nós temos a nossa responsabilidade para evitar o quê? Discórdia, desarmonia. Paulo vai dizer que nós não temos um espírito contendeiro. Quantas contendas feitas por coisas poucas, por coisas pequenas, né? Que não vale a pena, irmão, não compensa, não dá. O lar é o lugar que a gente volta para descansar, para restabelecer as forças, lugar onde a gente ora, a gente lê a palavra. Aí daqui a pouco vem confusão, vem briga, né? Em nome de Jesus, que isso seja repreendido. Olha só então aqui ainda, podemos dizer, ó, que Abrão estava dando atenções especiais para com Agar, né? Por quê? Porque ela estava carregando o filho dele, e isso aí provocou o quê? Como eu já disse anteriormente, ciúmes na mulher dele. Mas quem que começou essa confusão toda, né? Sem apontar A ou B. Os dois começaram. Minhas falecidas avós diziam que quando 2 não quer, um briga, né? Olha aí que nem todo ditado é válido, mas esse cabe muito bem para essa situação. Quando 2 não quer, um não briga. Quando um não quer, melhor dizendo, 2 não briga, né? Que a gente possa tirar a lição, ó. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Segundo o subtópico vai falar assim, o quê? A fraqueza de Abrão. Qual foi a fraqueza dele? Ele optou pela fraqueza, né, e carnalidade. Ele não teve firmeza para persuadir a sua mulher diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Lê lá Gênesis, vamos lá? Gênesis capítulo 16, no verso de número 6, olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer aqui, ó. Gênesis 16, no verso 6, diz assim, ó: Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai, né, sua mulher, a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Olha aí, irmão, que eu já tinha citado anteriormente aqui, ó. Ele não teve pulso para sair fora disso aí, e aí acabou que aconteceu tudo que nós sabemos na palavra do Senhor. Olha só que reflexão boa, irmãos, que temos aqui, ó. Essa história nos ensina o quê? Que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que nós teremos que tomar a decisão.
Como há momentos na nossa vida também que só Deus pode operar naquela situação, né? Temos que pedir discernimento a Deus para saber que hora que é conosco e que hora. Quer um outro exemplo? Lá no Novo Testamento, né? Jesus chega ali, Lázaro morto, ele olha e fala, remove a pedra. Remover a pedra fazia parte deles ali. O milagre era Jesus que ia fazer. Mas quem removeu a pedra? Quer outro exemplo? Quando é escrito ali, Moisés ele sobe ali ao monte para poder ali, Deus dá os 10 mandamentos ali. O que acontece? Quem que lapidou a pedra ali para Deus escrever? Então, arrumar a pedra, lapidar a pedra ali, coube ao homem. E a Deus, né? Deus usou o dedo ali e escreveu. Eu penso no acabamento, na rugosidade que estava aquelas pedras ali, que foi escrito os 10 mandamentos, que não estava de qualquer jeito, não. Então, tem coisa que nós temos que fazer. E tem coisas que está na mão de Deus para ser feito. Ainda, nós podemos trazer aqui ainda, tenhamos a sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade, ou seja, debaixo da nossa responsabilidade, e o que só depende única e exclusivamente de quem? De Deus. Terceiro subtópico vai trazer uma opinião equivocada acerca de Deus. Aqui eu achei interessante, que é mais ou menos assim, culpado é o diabo ou culpado é Deus. Nunca é aquele que realmente tem culpa. Olha o que o autor da revista colocou aqui, que quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, isso está lá em Gênesis capítulo 16, no verso 2, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Que Deus tem, está certo que todas as coisas estão no controle do nosso Deus, mas aqui já havia sido feita a promessa, né? Já havia sido feita a promessa, Deus não falou que ia fazer? Então era só ter esperado. Aí não, é mais fácil o quê? Vou culpar Deus. Olha a coisa do jeito que está hoje aí. É porque Deus não está nem aí. Não, irmãos. Deus, isso aí é a vontade permissiva dele. Uma hora tudo isso aqui vai cessar. A palavra do Senhor diz, quando Jesus Cristo voltar, que será como um abrir e fechar de olhos, todo esse sistema de coisa aqui vai ficar para trás. Então, olha o que aconteceu. Ela se afastou, deu lugar, né, à dúvida, saiu da dependência de Deus, e aí o que aconteceu? Seu coração carnal fez com que ela desprezasse o quê? A fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A fraqueza de Abrão, como nós já citamos, não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto de não convencê-la a acreditar no milagre de Deus para a vida deles. E olha o que nós podemos dizer, que eu citei lá atrás, o homem é o esteio da casa, a mulher... A Bíblia diz que a esposa, né, que a mulher é o vaso fraco. Não fala que o homem é o vaso mais forte, mas deixa claro ali o quê? Que o homem é o cabeça. E nessa situação aqui, especificamente, os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em sua casa. E por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Vamos lá ler o que Paulo fala a Timóteo. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 5 e 6... Gosto muito deste texto aqui, irmãos. Vamos lá dar uma lidinha nele. Não podia faltar na nossa aula de hoje. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versos 5 e 6. Estou lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha o verso 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo faria cair. Olha aí, então, irmãos, né? Nesse contexto aqui, que nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor ali é clara. Como vai querer pastorear uma igreja se, verso de número 5, se não é capaz de liderar a sua própria família? Lembra lá da arca de Noé? Noé colocou a família dele na arca, irmão. Nós temos essa obrigação, temos esse dever, temos essa missão diante de Deus, né? Tem decisões que cabe a mim e a você tomar, mas isso também não quer dizer que você não possa pedir ajuda, não possa pedir uma opinião da sua esposa, mesma coisa, a esposa também. Feliz é aquele que tem alguém para que possa compartilhar os momentos, né? A vida passa tão rápido, né? Eu já estou indo aí para quase 50 anos, passa tão rápido que não compensa ficar vivendo ou fazendo da vida um altar de discórdia, né? Como a gente leu aqui, e desarmonia. Olha só nesse tópico, então, que nós aprendemos.
sobre o conflito que surgiu lá na família de Abrão, por causa das decisões erradas lá, a fraqueza de Abrão, né? Falamos também sobre a opinião equivocada que algumas pessoas têm a respeito do nosso Deus, né? Deus é culpado? A Bíblia vai dizer em Lamentações, do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, né? Olha só a sinopse 3. Uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus, né? Como conclusão para a nossa lição de hoje, temos o que para dizer aos irmãos? Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita, conforme Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, né? E também o seu ministério, em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que terá como tema a predileção dos pais por um dos filhos. O tema também é um tema de extrema importância para que nós possamos estar aprendendo sobre a palavra do Senhor. Amém?